Gravando. Eu vou ficar rindo. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui na abertura aqui. Galera, vocês estão ligados que a Disney, juntamente com a Marvel Studios, adaptou não, né? Digamos assim, produziu uma nova animação do X-Men, aquela animação lá da década de 90, 91, 92, mais ou menos ali, que a gente assistia no programa da Xuxa, e agora esse ano, começou aí, acho que mês passado, se eu não estiver enganado, começou a lançar, né, semanalmente os episódios de X-Men 97. Sei que quando saiu o anúncio, a galera ficou tudo empolgada, né? Aí veio assim uma certa insegurança, porque o próprio criador, algumas semanas antes de postar ali, né, de lançar o primeiro episódio, o cara foi mandado embora. Mas depois depois a gente descobriu assim que supostamente o motivo foi um motivo tão bobo, tão besta. Se realmente foi verdade em relação a esse motivo, é bem preocupante. No entanto, a animação é um sucesso. A animação, ela ganhou novos fãs, e os fãs antigos, velhos, como eu, como a galera aí da faixa dos 30 e poucos anos, de 30 anos pra cima, a galera gostou muito da produção. E assim, esse vídeo é bem rapidamente só pra comentar assim, os pontos altos da animação, e também fazer alguns apontamentos de dois, três momentos que são barrigas, né? Que são alguns episódios que a gente chama de filler, que não acontece nada, que poderia ter sido apagado ou aproveitado aqueles momentos para colocar, para preencher com alguma outra informação ou apresentar outros personagens, enfim. Mas fazendo um balanço geral, a animação ela tem pontos mais positivos do que negativos, pelo menos para mim, assistindo ali semanalmente cada episódio, sofrendo com uma certa ansiedade para vir com o próximo episódio. Mas eu posso dizer que da forma como ela inicia, de forma um tanto quanto inesperada, que não é spoiler, porque ela já inicia ali com a morte do professor Xavier, e quem vai herdar a escola de mutantes Xavier vai ser o Magneto, que vai vir tentando ali uma certa redenção, e tanto que ele vai para a ONU para ser julgado pelos crimes que ele cometeu, enfim. Então ele vai demonstrando na prática, até então, de que ele mudou, de que ele tá ali se aliando juntamente com os X-Men, né, com a galera do Xavier. Então ele não tem mais aquele sentimento radical, e ele tá mostrando que ele mudou, que ele veio pra somar e tal. Só que aí vão acontecendo algumas coisas, e lá da metade pro final, ele volta a ser aquele Magneto que a gente conhece, que aí vem com aquela roupa dele clássica, o capacete, enfim. Os últimos episódios, eles são o ápice do clímax, porque envolve ali drama, ação e toda aquela questão dos mutantes, né? A relação dos mutantes com os seres humanos normais, que tem aquela luta ali, que é a essência do X-Men. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Assista, se você não tá ligado que isso tá lá disponível, né, no Disney Plus, vai lá, assista, tira suas conclusões. E se você nunca leu nada do X-Men, eu indico a pegar qualquer história, seja a mais conhecida ou a menos conhecida, e pegar e ler. Até porque essas histórias o grande sucesso do X-Men, além de ter personagens incríveis, ter essa pegada política, porque tá ligado aí que tem uma galera que se diz nerd, mas é uma galera que nunca pegou pra ler uma história dos X-Men, aí começa a falar que tem lacração, que é isso, que é aquilo. Daí você pode desconfiar, porque é uma galera que nunca leu um quadrinho de X-Men. Porque, inclusive, se você, caro espectador, cara espectadora, nunca leu nada de X-Men, X-Men é um grupo de heróis, vamos colocar assim, um grupo de heróis, que a essência deles é abordar questões políticas. É a essência do X-Men, não é lacração, não é nada disso. Isso desde a década de 70 e 80 é a essência do X-Men. Inclusive, eu indicaria... Dá uma pausa aí, diretora. Nossa diretora presente aqui.
Eu já fiz um vídeo, vai aparecer um card aqui ou aqui, para depois você ir lá ver o vídeo que eu gravei sobre, falando um pouquinho desse livro, Douglas Wolk, todas as aventuras da Marvel, Douglas Wolk. Douglas Wolk é um cara que lê quadrinhos desde criança, adolescente, o cara trabalhou em loja de quadrinhos, né? E aí o cara leu, como eu falei lá no vídeo que eu fiz sobre esse livro, o cara leu mais de 27 mil HQs. Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele é de mostrar a cronologia das histórias da Marvel. Em relação entre Marvel e DC, a Marvel, ela tem um mérito em relação a DC, porque a Marvel, desde o momento que ela começou a publicar os quadrinhos, ela mantém uma cronologia, ela mantém uma sequência de histórias sem reboots, sem zerar as histórias. Então, isso aí, eu acho que ele coloca que é mais de 60 anos que a Marvel vem publicando as histórias ininterruptamente. Eu acho que eu falei essa palavra errada, mas tudo bem, vai para edição aí. Então, assim, aqui ele tem um capítulo, que ele fala da simbologia do que é a metáfora X-Men. De modo geral, eu acreditava a metáfora mutante X-Men era basicamente a luta desses grupos ali nos Estados Unidos buscando um reconhecimento jurídico. Então, e faz até sentido, eu já até tinha visto uma galera falar que você tinha ali, por exemplo, Martin Luther King representando, por exemplo, o Professor Xavier, e o Professor Xavier, quem ele é o Professor Xavier? Ele é aquele mutante que prega uma aproximação dos mutantes com os seres humanos através de ações pacíficas, através do diálogo. E isso fica muito presente, inclusive, na animação agora, de 2024, X-Men 97. Que, inclusive, em alguns momentos, quando o Xavier ele aparece, lá no finalzinho, da metade, chega a ser um tanto quanto chato, porque ele sempre fala, gente, vamos conversar, gente, senta aqui, vamos bater um papo, que ninguém quer dialogar com ele. É evidente isso. Os seres humanos que querem o fim dos mutantes não querem diálogo. Por quê? Porque vê os mutantes como uma ameaça. E faz muito sentido isso. Enfim, mas o Xavier sempre bate nessa tecla. E quem seria o Xavier ali, no contexto histórico? O Martin Luther King. O Martin Luther King, ele não ia para o confronto direto. Ele não se valia da violência. Ele se valia de outras estratégias para quebrar o sistema e pressionar as autoridades em busca desse reconhecimento jurídico. Já o Magneto é aquele mutante que quer o fim dos seres humanos. Então ele vai para o confronto, ele utiliza a violência. Ele quer duas coisas: ou o extermínio dos seres humanos, ou ele quer transformar todos os seres humanos em mutantes. Porque aí sim, na cabeça dele, você tem ali um cenário em que os mutantes vão deixar de ser perseguidos e finalmente nós teremos um cenário de paz. E aí, no contexto histórico ali, do contexto ali do Martin Luther King, quem que representaria o Magneto? O Malcolm X ou o Malcolm X, tanto faz. O Malcolm X é um cara que foi preso, aí na prisão ele se converteu ao islamismo, é um cara que vai ter muitas leituras, e quando ele sai da prisão, ele é muito convidado para ir nesses programas de auditório, de casos de famílias, enfim, e o Malcolm X é aquele cara que, ao contrário do Martin Luther King, é aquele cara que se vale da violência. É necessário utilizar a violência para botar fim a essa supremacia branca, a essa segregação que é mantida por uma elite branca, no caso. E, enfim, no final das contas, muito do discurso do Malcolm X tem alguma coisa tem uma filosofia que a gente pode aproveitar. Tem muita coisa que dá pra gente aproveitar. Tanto que é nesse contexto, se eu não estiver enganado, que vai surgir aquele grupo de resistência política, de manifestação, que vai se valer desse discurso do Malcolm X, que eram os Panteras Negras. Que mais pra frente, e aí eu tô viajando aqui, tá? E aí eu tô pegando mais pra frente do contexto ali do final da década de 60, nós teremos um cara, dodóizinho da cabeça, que ele vai se valer dessa tensão racial ali nos Estados Unidos para cometer crimes, inclusive, que era o Charles Manson. Charles Manson, lá daquela filosofia dele do Helter Skelter lá, que ele vai se inspirar nos Beatles e tal, que ele vai cometer os crimes dele, só que aí ele vai tentar responsabilizar grupos, inclusive os Panteras Negras, que eram os Panteras Negras que
estavam causando aqueles crimes, assassinatos, roubos, enfim. E aí depois a galera vai descobrir que era o Charles Manson, a mando, né, do Charles Manson, o grupo dele ia lá e cometia os grupos e tentava simular que eram esses grupos. Então, na cabeça do Charles Manson, ele acreditava de que estava por vir uma guerra racial que seria uma guerra civil. Dividiria, digamos assim, os Estados Unidos. Bota aí esse contexto histórico, mas aqui, né, no capítulo que ele fala sobre o X-Men, os X-Men, ele explica direitinho que, na verdade, a metáfora mutante você pode utilizar para qualquer coisa. Ela é livre, ela é aberta para interpretação. Tanto pode falar sobre negros e pardos ali nos Estados Unidos segregados, pode falar, por exemplo, de deficiência, pode falar de capacitismo, pode falar de homofobia, enfim, o X-Men, a metáfora X-Men, para quem nunca leu, né, os quadrinhos, o mutante ele representa um grupo de indivíduos que são segregados. Tanto que durante a animação, que eu achei maravilhoso, durante a animação, nós teremos ali um momento em que eles apresentam para o público que já conhece e o público que não conhece, inclusive, Genosha. Genosha, que é aquela ilha, que é o país, que na verdade é uma ilha, que é o país dos mutantes. Então, se o mutante ele quiser ali se mudar para Genosha, ele vai ter ali o paraíso, que é só os mutantes que podem habitar ali Genosha. Só que assim, a partir do momento que você tem aquele cenário paradisíaco, que é uma sociedade autossuficiente, utópica em alguns momentos, e aí vai acontecer um atentado, que é o vilão da história. Por trás do atentado que vai acontecer em Genosha, que muitos mutantes vão morrer, inclusive acontece ali um dos X-Men, que a gente fica muito chocado, que o cara, eu não vou dar o spoiler, mas tem um daqueles X-Men ali, dos clássicos, né, entre Ciclope, Jean Grey, Fera, Tempestade, Vampira, o Morfo é o que mais tá perdido ali. O Morfo, o Gambit, enfim, tem ali vai acontecer uma tragédia com um desses ali, que eu não vou falar o quê, mas quando isso acontece, se não tiver enganado, o quarto episódio. Quando isso acontece, e aí termina o episódio justamente com uma tragédia que, assim, é irreversível, até então é irreversível, vem a trilha sonora, nos créditos, vem a trilha sonora, aquela música da abertura da animação tocada no piano. E você fica assim, o que acabou de acontecer? Enfim, então, a animação, se você não assistiu, se você tá em dúvida se assiste ou não, eu te falo que vale muito a pena assistir, vale muito, muito, muito a pena. Os personagens, eles estão muito bem construídos. Tinha uma piada que o pessoal fazia com a Jean Grey nas animações lá de 2002, não, 92, eu tô doido. Uma piada que o pessoal fazia com a Jean Grey. Com a Jean Grey, ela levantava uma xícara com a telecinese dela e ela já dava pressão baixa. Então sempre tem esse framezinho da Jean Grey passando mal, ou seja, a Jean Grey ela é uma mutante que tem telecinese, mas ela não pode utilizar muito porque ela dá pressão baixa. Só que agora não. Agora nessa animação X-Men 97, com perdão da palavra, todo mundo é foda, né? O Ciclope é foda, a Jean Grey é foda, a Tempestade, tem um outro ali, mutante ali, que é meio que desnecessário, que é meio que perdido, tipo o Fera. O Fera, basicamente, ele fica no laboratório, ele é tipo um bicho peludo, que ele é cientista, né? E aí, quando ele vai pro combate, é meio que limitado o combate dele, né, no caso. Mas você tem ali aqueles personagens que são os principais, que moram no nosso coração, que eles têm um crescimento, um protagonismo, que é incrível. O Scott, inclusive, pode colocar aí que ele é o líder que a gente sempre pediu para ele ser. Porque nos filmes que foi feito, aqueles filmes que a gente tem que esquecer da nossa memória, os filmes produzidos pela Fox, você esquece aquilo. Porque o Scott Summers, o Ciclope dos filmes, ele é basicamente um playboy, um bicho mimado, sabe? Um garotinho mimado. E na animação X-Men 97, o cara cresce de uma forma, e aí tem o drama entre ele e a Jean Grey, e eu não posso falar muita coisa, ele, a Jean Grey e o filho que eles vão ter, tem um drama ali que é muita característica do X-Men, inclusive, né? Que é esse drama, esse romance, tem muito essa questão, né? Nos quadrinhos, quando você lê ali, principalmente histórias envolvendo Scott, a Jean Grey, tem muitas vezes a história gira em torno dos dois e vai crescendo até virar uma bola de neve gigantesca. Enfim. E aí tem uma galera que ficou assim com dor de cotovelo porque o Logan, né, o Wolverine não tem tanto protagonismo. Mas, enfim, acontece.
talvez lá na segunda temporada, digamos, a gente pode ser que veja, né, esse crescimento do Wolverine, um certo protagonismo do Wolverine. Eu acredito que o Wolverine, ele funcione mais sozinho, solo, no caso. Não, isso aí acontece mesmo. Ela, tipo, que eu acho que esquenta ali. Eu tô falando com a diretora aqui, gente. A diretora que tá me dirigindo aqui, eu tô chique agora, tem diretora agora. Enfim, como eu tava falando, tem, assim, os momentos de ação, de combate, é incrível, 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 incrível como que ficou bem feito. Eles conseguiram, né, trazer aquele traço, aquele estilo de animação da década de 90, tanto que a estrutura narrativa é bem a animação lá da década de 90, mas claro que com o avanço, né, da tecnologia, com o avanço da animação, ficou incrível, simplesmente incrível. E, digamos assim, que o vilão no final lá, o vilão que aparece, eu vi uma galera que tem, assim, um hábito de ler o X-Men, e eu vi, pelo que eu entendi, é um vilão novo, é um cara que não tem nos quadrinhos, é um cara que foi criado para animação, se eu não estiver enganado, né, que é muito carinhosamente chamado de Bastião, o Bastião, que é Bastian, o nome dele, e aí a gente chama ele, apelidamos ele de Bastião. É um vilão muito interessante, o poder dele, talvez as motivações não estejam muito claras, mas é um vilão, assim, extremamente incrível, extremamente incrível. E aquela coisa, quando for assistir, prestar bastante atenção nos detalhes, nos easter eggs, no que aparece no cenário, enfim, basicamente isso. Pra finalizar, o que eu posso dizer? Que agora a galera que é fã de colecionar, né, então a galera aí comprando, né, as estatuetas caríssimas do X-Men, que a galera comprando essas estatuetas e todo mundo lucrando, ou seja, é bom pra todo mundo. É bom pra Disney, é bom pros fãs, é bom pra quem gasta, é bom pra quem vende, enfim, eu sempre olho por esse lado, né, o copo sempre cheio, meio cheio, digamos assim, né, enfim. Então fica essas duas dicas, X-Men 97, disponível lá na Disney Plus, né, original, que é Marvel Animation, que é da Disney, obviamente, e o livro do Todas as Aventuras da Marvel, do Douglas Wolk. É um livro que tá bem acessível, da editora Conrad. Excelente material, tá? Então fica aí a dica, se você assistiu até aqui, valeu, é nóis. Deixa aí nos comentários se você gostou. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. Se você conhece alguém que gosta de X-Men, né, que já leu, que não leu, enfim, indica esse vídeo lá para me tentar convencê-los a assistir X-Men 97, que tá muito bom, tá excelente, vale muito a pena. Sim, você assiste diariamente, você assiste um episódio aqui, no outro dia depois outro, ou então você faz maratona, vê tudo no final de semana, que vale muito a pena assistir X-Men 97. Eu fico por aqui, valeu, é nóis, e é isso, até a próxima, tchau, tchau.